Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares, vos falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que tem como líder espiritual o pastor Djalma Silva. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, a promessa da proteção divina. Que podemos aprender com esta lição, com este tema, que é tão importante, que domina todas as Escrituras, a promessa da proteção divina. E o que dizer de cristãos que sofrem de acidentes, de assaltos, que passam por momentos difíceis? Onde é que está a proteção de Deus por trás de tudo isso, já que existe uma proteção, uma promessa de proteção? A promessa da proteção divina. Se nós atentarmos para o Salmo 83, versículo 3, nós iremos ver que Deus, ele já se apresenta como 83:3. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. O povo de Deus já é apresentado na Bíblia como os protegidos. Esse é um dos títulos do povo de Deus, os protegidos, aplicado no Antigo Testamento a Israel, os protegidos. Por que protegidos? Que tema tão importante? Porque tem a proteção divina. Se o povo tem a proteção divina, por que Deus permite que seu povo seja atacado, levado cativos? E o que dizer de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, capítulo 12, quando Tiago, irmão de João, ele é decepado, corta a sua cabeça, e Pedro é preso. Aonde estava Deus quando tudo isso aconteceu? No mesmo lugar de sempre, no seu trono, soberano e poderoso, assistindo todo o evento da história, e sem perder o controle de uma vírgula daquilo que está sendo escrito nas nossas vidas. E é interessante que tudo tem um porquê, tem uma forte razão na vida do povo de Deus, os protegidos do Senhor. A promessa de proteção divina. Os objetivos da nossa lição são 3. Eles estão condicionados a 3 capítulos, e eu vou baixar aqui para você ver. É como um missionário pregando o evangelho sem saber que há uma batalha espiritual no mundo espiritual. Primeiro, conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão e quais armas o Senhor disponibiliza para a nossa proteção. Segundo, ressaltar a onipotência de Deus como base doutrinária para a proteção divina. Terceiro, compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para os que se mantêm fiéis em íntima comunhão com Ele. Se nós atentarmos para Daniel, capítulo 10, versículos 20 e 21, logo iremos perceber que está registrado que existe uma batalha espiritual, que o anjo desceu para trazer uma resposta para Daniel, e estava no final do reino dos Medos e Persas. O reino da Grécia estava chegando, e ele faz uma afirmação muito importante, capítulo 10, 20 e 21. E ele disse, o anjo disse a Daniel: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há
que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Ele fala que, como anjo, ele está lutando e quem está do lado dele é outro anjo, que é Miguel, o vosso príncipe, o vosso líder principal da corte angelical, Miguel, o arcanjo Miguel. Então, trata-se de uma batalha espiritual, embora haja reinos humanos, a Pérsia, a Grécia, mas há uma influência espiritual por trás deste processo. E isso é notório nas palavras do anjo para Daniel. O nosso texto áureo nos diz: porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso aqui é uma expressão do Salmo 91 que vamos ler daqui a pouco, este salmo, e trazer uma visão ampla deste salmo para nós compreendermos o que está por trás desse salmo. É bem verdade que o Antigo Testamento fala da ação de Deus, da proteção de Deus, seja por exércitos humanos, pessoas, ou por seres angelicais, seres sobrenaturais. E nós podemos ver desde o início da história que há uma confiança na ação dos anjos como enviados de Deus em favor daqueles que herdam a salvação. Nós podemos ver no livro do Gênesis, capítulo 24, quando Abraão envia o seu servo para a Mesopotâmia buscar uma esposa para o seu filho Isaque. E ele diz com muita segurança no capítulo 24, versículo 7: o Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Ou seja, o anjo irá na tua frente. Ele vai conduzir todo o processo, porque era uma viagem perigosa para o servo fazer até a região de Harã, na parte norte da Mesopotâmia, onde ele iria buscar uma esposa para o filho de Abraão e voltar em segurança com essa mulher. Então o anjo iria direcionar e iria guardar. Ele estava confiante nisso. No capítulo 48, então aconteceu que ele trouxe uma esposa, Isaque casou. Isaque teve 2 filhos com essa esposa, que foi Rebeca, e foi Jacó e Esaú. Depois, Jacó, muitos anos depois, no capítulo 48, versículo 16, estando no Egito, ele vai dizer, 48:16, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, sejam neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. O anjo que tem me livrado de todo o mal. Ou seja, Jacó está consciente que havia um anjo lhe auxiliando, lhe protegendo, lhe guardando. No livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 20, na realidade, 23 e 20, nós podemos ler que Deus vai dizer para o seu povo que está caminhando para Canaã, 23 e 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Então Deus está enviando um anjo para guardar a sua nação, o seu povo pelo caminho, conduzi-lo até a terra de Canaã, porque sozinho esse povo não tinha como chegar lá. No Salmo 34, versículo 7, nós encontramos esta bela expressão, um salmo bastante conhecido, 34 e 7. O anjo do Senhor acampa-se
ao redor dos que o temem e os livra. Então, uma promessa que o anjo acampa-se ao redor dos servos de Deus e os livra. Em Daniel, capítulo 3, Daniel está na Babilônia, seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e há a inauguração de uma estátua do rei, que o rei mandou fazer, Nabucodonosor. E no dia da inauguração, ele pede que todos se prostrem. Ela é toda desenhada com objetos de idolatria. E os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, estão nesta inauguração. E o texto diz que o rei exige que todos se curvem diante da estátua. E aquele que não se curvar será punido, lançado na fornalha de fogo. Ele manda acender uma fornalha de cozinhar tijolos para lançar quem não se prostrar diante da sua estátua. Sabe o que acontece? Capítulo 3, versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, e enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Mas aqui o reconhecimento que Deus enviou um anjo dentro daquela fornalha, porque o rei disse: não lançamos 3 jovens dentro do fogo, eu, porém, vejo 4 passeando dentro do fogo. E ele entende que o quarto anjo é justamente o quarto homem, é o anjo do Senhor. No capítulo 6 de Daniel, Daniel sofre inveja e é lançado na cova dos leões. Mais uma vez, acontece este evento do anjo de Deus entrar em cena em favor do seu povo. 6:22. Profeta Daniel, capítulo 6, versículo 22, que diz: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então, fica claro que o anjo do Senhor está acampado ao redor dos que o temem e está sempre livrando. Verdade prática. Deus promete sua divina proteção a todos que são fiéis à sua palavra. Ou seja, essa proteção ela é condicional. Guarde a minha palavra que eu guardo você. Guarde os meus testemunhos que eu guardo você. Obedeça a minha voz que eu lhe recompensarei. E o livro de Levítico, quando capítulo 26, Deus fala para o seu povo, versículo 3 e 4. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua mercê, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima até a sementeira, comereis o vosso pão, a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Perseguirei os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. Então Deus promete: se guardardes os meus mandamentos, os meus estatutos. A nossa introdução nos diz: nesta lição tomamos Efésios capítulo 6, versículo 1 em diante, e o Salmo 91,
para estudar a promessa de proteção que Deus fez ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Então fica claro que o Senhor é aquele que cuida do seu povo, é aquele que protege o seu povo das investidas do maligno. Gostaria que você lesse comigo segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 3, versículo 3. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. O Senhor é fiel e, todavia, ele guardará do maligno. Então, estejamos confiantes e certos que Deus guarda o seu povo do maligno. O maligno só tocou em Jó com a permissão de Deus. Não fez porque tinha poder. Ele fez porque Deus permitiu que ele fosse. Delegou a ele essa autorização. Proteção espiritual. Proteção contra o maior inimigo. Olha só, quando falar de maior inimigo, não devemos confundir ou pensar que Deus tenha um inimigo. Satanás, ele é o nosso inimigo, mas não pode ser o inimigo de Deus, porque Deus não tem ninguém para se opor a ele. Ele se opõe às obras de Deus, mas não pode se opor a Deus. Deus é soberano, Deus é único. Então, não podemos pensar que o diabo é um Deus de um lado, um Deus do mal, e Deus é o Deus do bem do outro lado, ou Cristo de um lado, Satanás do outro. Não. O diabo, ele acusa Jó, mas ele não faz nenhuma referência que ele tem poder para tocar em Jó. Ele diz para Deus, toca nele e vê se ele não blasfema de ti. Aí Deus diz, está nas tuas mãos. Deus delega a ele a autoridade para fazer. Ele volta e diz, visto meu servo Jó, também a saúde que ele tem, mas toca na pele dele para ver se ele não blasfema. Deus está nas tuas mãos. Vai e toca. Só não toca na alma. Deus estabelece um limite de ação para o diabo. Então, o diabo não tem todo o poder. O diabo não é onipresente, não está em todo lugar para que esteja atentando todo mundo ao mesmo tempo. De onde vem Satanás? De onde vem? Quer dizer, não pode estar em todo lugar. Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, ele não está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele está andando, está rodeando, está passeando. Uma hora está aqui, outra hora está ali. Mas ele não está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele não é onipresente. Ele não é onipotente, não tem todo o poder. Jesus disse, o diabo me pediu para ir andar com vocês, mas eu roguei ao Pai em vosso favor. Quer dizer, ele não tem poder de ação sem a concessão divina. Então, se Deus quiser provar um de seus servos, como queria provar Jó, ele libera a ação do diabo sobre essa pessoa, mas com um limite determinado. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. E a gente vê que ele não age. Ele me pediu para ir andar, ele tem que pedir a Jesus. A Bíblia diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E Jesus vai dizer, para trás de mim, Satanás, que só entende das coisas dos homens. Ou seja, não sabe de tudo, não tem conhecimento sobre os anjos, sobre Deus.
só entende das coisas dos homens. Há um limite no conhecimento de Satanás. Então, ele nem é onisciente, não tem todo conhecimento, nem onipresente, não está em todo lugar, nem onipotente, tem todo o poder de agir. Ele está limitado ao poder de Deus. Então, quando se fala o maior inimigo, não coloca ele numa posição que não é dele. A Bíblia diz que ele será pisado debaixo de nossos pés. E um anjo de Deus, em Apocalipse capítulo 20, é capaz de amarrá-lo com uma grande corrente e prendê-lo por 1000 anos. Um anjo, somente um anjo. E Apocalipse 12 diz que houve batalha no céu, Miguel e seus anjos contra o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, o diabo. Então, quem luta com ele são os anjos. Jesus não mela as suas mãos com o diabo. Proteção contra o maior inimigo. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Nessa batalha, o diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para nossa proteção. A nossa batalha é espiritual. Só que nós já temos a vitória garantida em Cristo, somos mais do que vencedores. Olha o que diz 1 de João, capítulo 5, versículo 18. 1 de João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Não pode tocar no servo de Deus, a menos que Deus lhe dê esta autorização. Em 2 Timóteo, a última carta de Paulo, ele está na prisão de Roma, pede que Timóteo vá ao seu encontro para receber as últimas instruções, e Paulo vai deixar isso escrito, 4:16-18. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, o servo de Deus, ele não parte deste mundo sem cumprir os seus objetivos, seu propósito. Nós temos um caso recente aqui entre nós, nossa cidade, de um irmão que foi assassinado no lugar do seu irmão. Ele era um servo de Deus, dirigiu uma igreja, e o irmão dele estava jurado de morte por marginais. Ele foi fazer a mudança do irmão, e chegaram e assassinaram o irmão que era crente, que era uma pessoa com caráter ilibado, uma vida íntegra, morreu no lugar do seu irmão. E Deus permitiu, talvez, para que a sua morte sirva para converter aquele irmão rebelde que estava jurado de morte. Deus não permite que os seus vá sem um motivo, sem uma boa ação. Assim sendo, Jesus morreu pela vida desse homem e agora o seu irmão físico, humano, morreu por ele, que era crente também. São sinais de Deus chamando esse homem à conversão. Então Paulo, ele está preso em Roma, mas ele disse: o Senhor esteve comigo, me protegeu, me guardou da boca do leão e em breve me levará salvo para o seu reino celestial. Paulo está sabendo que vai ser decapitado, mas está nas mãos do Senhor. Ninguém vai tocar nele sem a permissão de Deus. Jesus disse a Pilatos: Pilatos, você sabe que eu tenho
poder para lhe prender e para lhe soltar. E Jesus disse a Pilatos: tu não terias nem o poder sobre mim se do alto não fosse concedido. Ou seja, meu Pai é quem está no controle de tudo. Os inimigos espirituais em Efésios. Nós encontramos aqui uma descrição do apóstolo Paulo ao escrever a carta aos Efésios, capítulo 6. No demais, irmãos, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É o lugar para se fortalecer, se firmar. Por que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, que são os arcás, em grego, arcás, aqueles que estão na frente, contra as potestades, ou seja, exousias, que receberam autoridades para agir, contra os príncipes das trevas deste século, que é a cosmocrátoras, cosmos, mundo, e crátoras, olha, aqueles que operam o mal, os príncipes das potestades desse mundo, contra as hostes espirituais da maldade, que são a pneumaticar essas hostes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. O que nos mostra é que o povo de Deus precisa saber que existe uma batalha. E como Paulo diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existe, então, um lugar de batalha espiritual que não vemos, mas sabemos que existe. Assim como existe Deus que não vemos, existe Jesus, existe os anjos, existe os demônios, existe Satanás, existe uma batalha espiritual. Quando Eliseu foi cercado pelo exército dos sírios, o seu servo entrou em desespero. Ele disse: Deus, abre os olhos desse moço. E quando ele abriu, ele viu as carruagens ao seu redor cercando a sua casa, oferecendo proteção àquele profeta. E Eliseu conseguia enxergar e o seu servo não conseguia. Eliseu estava com os olhos espirituais abertos. É preciso ver além para enxergar o universo espiritual que oprime. Quando você vê uma pessoa dominada por demônios, espíritos malignos, quanto essa pessoa é alterada fisicamente, a sua voz, o seu corpo, dependendo da legião que estiver agindo. Armas espirituais. A palavra armadura, arma dura, porque era uma arma de resistência, né? E se tornou numa couraça de proteção para o corpo. Os antigos começaram a desenvolver armaduras logo cedo, isso é perceptível. Entre os egípcios, na Mesopotâmia, que já existia a produção de armaduras, meios de proteção para o corpo. E quando Paulo escreve, a armadura mais comum naqueles dias, visível aos olhos das pessoas, era a armadura dos romanos, né? Eu coloquei aí uma armadura medieval, mas o princípio é o mesmo: o capacete, a couraça, o escudo, a espada, o calçado, o cinto. Então, Paulo ele vai dizer para tomar toda a armadura. A palavra armadura, em grego, essa palavra armadura, na língua grega, ela é justamente a palavra rouplian. E essa palavra rouplian, ou roplon,
A palavra roplon, que é a palavra armadura, ela, roplon, é essa palavra aqui, ó. Você está vendo aqui, roplon, aqui embaixo. Ela composta com a palavra pan, que é tudo, faz panóplia. Panóplia, que quer dizer panóplia tuteu. Panóplia tuteu, que é toda a armadura de Deus. Então, a frase toda, mas a palavra armadura, está tudo em um lugar só. Toda a armadura de Deus, uma palavra só. Panóplia tuteu, que é pan de tudo, e roplon, que é armadura ou arma. Então, Paulo disse para tomar toda a armadura de Deus. Essa palavra roplon, ela aparece outras vezes na Bíblia Sagrada. É notório que ela aparece na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 12. Paulo falando de armadura, então ele usa esse termo, quando ele diz assim, 13 e 12. Vai alta noite e vem chegando o dia, deixemos todas as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Outra tradução diz da armadura da luz. Armas e armadura é o mesmo termo em grego, roplon. O termo está aqui, panóplia, que é pan mais roplon, panóplia, panorroplion, panóplia, tuteu, armadura de Deus, toda a armadura, não pode faltar nada. Por quê? Porque a armadura, ela foi sendo desenvolvida através do tempo, historicamente, entre os povos. Eles iam para as batalhas e percebiam onde mais era golpeado, onde mais se perdia pessoas. E voltavam da guerra muitos homens mutilados, perdia a perna, perdia um braço, era atingido na cabeça. Antigamente, antes das espadas, usavam muitos machados. E eles então começaram a criar proteção para a cabeça, capacete. Proteção para o corpo, o escudo. Proteção para as canelas e a tíbia. E isso eles foram criando, então, as caneletas. Foram criando proteção para o peito, a couraça. E a sustentação dessa armadura que estava no cinto, né, que amarrava e colocava, pendurava a espada, que é o instrumento de ataque. E assim eles foram desenvolvendo uma armadura que chegou nos dias de Cristo, já era bem avançada, já a exploração do metal, que começaram com armaduras de couro, couros de jacaré no Egito, era usada para fazer armaduras. Depois fizeram couraças como a de Alexandre o Grande, de várias camadas de linho, até chegar a uma espessura de uns 5 a 10 centímetros, a couraça dele, e alguém lançasse uma flecha, batia, mas não penetrava. Então, isso era a forma de fazer uma couraça da armadura de Alexandre, que é muito famosa. E nos dias de Cristo é muito avançada, que o domínio dos metais, né? O bronze, o ferro, a prata, já estava bem avançada, então se utilizava muito desses metais para fazer armaduras, armas, instrumentos de defesa. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo nos diz: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça. Outra tradução aqui coloca pela armadura da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como que enganadores e sendo verdadeiros, os servos de Deus debaixo da batalha contra o mundo, sendo maltratados, mas eles estavam revestidos da armadura, das armas de Deus, seja no ataque, seja na defesa. Então a panóplia precisa estar conosco. E aqui nós podemos ver que há de forma bem clara
Aqui você vê o capacete da salvação, que é uma forma de salvar a cabeça. É preciso estar salvo, ter consciência disso, para estar com a cabeça protegida, porque só os salvos que o Senhor concede esse poder, essa armadura. A couraça da justiça, aqueles que foram justificados e praticam a justiça, logo nenhum dardo da injustiça pode entrar nele. O cinto da verdade, para que nenhuma mentira arranque o seu cinto e a sua armadura fique frágil, facilitada e não tenha estabilidade e não deixe ele caminhar com segurança. O escudo da fé para proteger-se dos dardos inflamados do maligno, do pessimismo, do negativismo, do ateísmo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e os pés calçados na preparação do Evangelho, levar as boas novas para todos. Então, numa batalha espiritual, o cristão que estiver com o calçados do Evangelho nos pés, ele está podendo caminhar. Se ele tiver com o escudo da fé, o escudo bem polido, bem preparado, uma espada bem amolada, dos dois lados, cortantes, com o cinto da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, esse pode avançar, porque o Senhor é com eles. Pode avançar sem medo. A maravilhosa proteção de Deus. Deus garante, Deus promete proteção para o seu povo, para os seus filhos. Você vê aqui uma fortaleza sendo atacada, mas a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. A proteção de quem se relaciona com Deus. Aqui nós temos o Salmo 91, este salmo de versículos de 1 a 9, nos dá uma visão grandiosa do que Deus promete ao seu povo. O Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança e, por isso, Ele nos livrará do perigo, da insegurança e nos dará a proteção. Mas o que quer dizer este salmo? Este salmo, ele nos apresenta algo extraordinário. Nós precisamos ver aqui, agora neste salmo, é que eu quero que você leia comigo, ele está em duas versões, para que você possa acompanhar, e é na versão Almeida Corrigida Fiel e na NVT, que é a versão facilitada. Ele começa dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que é o El Elyon em hebraico, a sombra do Onipotente descansará. É bem verdade que esse salmo ele está apresentando um paralelismo, duas ideias paralelas. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quem está escondido, habitando no esconderijo do Altíssimo, ele está debaixo da sombra do Onipotente, logo ele descansa. Então, são ideias paralelas, paralelismo sinonímico, que são sinônimos. Então, ele troca a palavra Elion pela palavra Shaddai em hebraico, que veio para o latim onipotente. Então, aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontra descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso aqui é a figura da águia. A águia, ela faz os seus ninhos nas alturas, conforme Jó nos apresenta isso no livro de Jó, e isso também no livro do profeta Obadias, o pequeno livro. Isso é citado em outros livros, que a águia ela faz os ninhos nas alturas, no topo dos penhascos, principalmente na região sul da Judeia, no deserto ali do Negev, e nas regiões de árvores na América, ela faz sempre no topo das árvores, onde outros animais não podem alcançar.
Então, o seu filhote, ele habita no esconderijo do Altíssimo. E lá fica debaixo da sombra. A sombra de quê? Das suas penas. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Isto é, eu declaro a respeito do Senhor, ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confiarei. Ele está fazendo um paralelo. O Senhor, ele é o refúgio, ele é o lugar seguro. Então eu preciso confiar nele. O paralelismo continua. Isso é o filhote da águia, a figura, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ali, nada atinge, nem um caçador chega para levar seus filhotes por conta da altura. Livra do laço da armadilha do passarinheiro, do caçador. Protege das doenças mortais que atinge a todos. Ele, Deus, que representa a águia nessa figura, te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e o teu broquel, ou seja, quem vai te proteger é a verdade de Deus. Logo, ele age como a águia que cobre com suas penas e suas asas os seus filhotes. Deus está fazendo aqui com os seus filhos. Não terás medo do terror de noite, nem seta que voe de dia. Veja que o paralelismo continua com a visão antitética, dia e noite. O terror da noite, que não terás medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Ou seja, o que acontecer de noite, o terror, o ataque de animais, de tudo, a águia está protegida, os seus filhotes. Seta dos caçadores, as flechas, não pode lhe pegar de nenhum. E nem de peste que anda na escuridão, nem de mortandade que assola ao meio-dia. Dia e noite está implícito aqui mais uma vez. Não tema a praga que se aproxima da escuridão. Nem o tipo de praga que vem atacando os outros animais, os bichos. Nem calamidade que devasta ao meio-dia. Ou de noite ou de dia, a águia está protegida com seu filhote. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Ou seja, a águia está num ponto tão alto que o que acontecer lá embaixo no vale, nada lhe ataca. Ela vai ver de um lado cair um exército, vai cair outro, vai ver animais sendo perseguidos, caçados, mas ela está segura. Seu filhote está garantido. Assim são os filhos de Deus na figura deste salmo. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Aqui é a aplicação do salmista para o povo de Deus. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, ou seja, naquele que está no ponto mais elevado. É isso que ele está mostrando acerca do povo de Deus que precisa confiar nele, né? Nesse Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Altíssimo. Então, Deus nos livra de toda insegurança. Deus, o nosso refúgio e fortaleza. O que diz o Salmo 121 ao povo de Deus? Veja só. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Nós estamos falando da águia que está acima dos montes. Agora estamos falando das pessoas que estão abaixo dos montes. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormirá aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, seja dia, seja noite. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora para sempre. Ele é o guardião do seu povo. É ele que guarda do laço do passarinheiro.
É Ele que guarda da peste perniciosa. Ele é o nosso Deus. O versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a atenção. A primeira é o laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência aos ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. Veja como o Senhor é tremendo. O Salmo 124 diz assim: Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, e nos teria engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teriam passado as torrentes. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Então é Ele que nos livra. A onipotência de Deus. Ele é o Altíssimo, Elion, é o Deus, Ion, On, quer dizer altura, o Deus das alturas, o mais elevado acima das montanhas. E é o onipotente, ele é o Shaddai. O Salmo 91 apresenta Deus como onipotente, aquele que é todo-poderoso. Essa é a base doutrinária para a proteção divina, que ao longo da Bíblia é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus, representada na palavra Altíssimo do Salmo 91, revela-nos que um Deus que nos guarda, protege e livra-nos do mal. No livro do profeta Isaías está escrito que desde o poente ao nascente do sol, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira contra o inimigo. Nunca se viu nem se ouviu um Deus que trabalhe pelo bem daquele que nele espera. Promessa de proteção, aquele que envia os seus anjos para proteger o seu povo, para que guarde e não vacile os seus pés. Os inimigos são derrotados, vencendo as portas do inferno. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo império, potestade e forças que operam para o mal serão aniquilados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo de seus pés, inclusive o último deles é a morte, conforme 1 Coríntios 15, 24 a 26. Por isso, tudo está sendo preparado para a vitória final de nosso Deus, cumprindo que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas de uma cidade eram o local de entrada e saída, também era o local de ataque dos inimigos. Era o local de resistência, era o local da força. Se a porta fosse derrubada, então se conquistaria cidades. Se ela se mantém fechada, ela faz resistência. A cidade de Troia, ela enfrentou uma batalha de 10 anos, gregos e troianos. Só depois de 10 anos que Odisseu teve a ideia de criar o grande cavalo de madeira e ofereceu de presente para eles, para os troianos. Era um presente dos gregos. E dentro do cavalo estavam os soldados escondidos que abriram os portões e conquistaram a cidade. A cidade de Constantinopla era uma fortaleza inexpugnável e invencível, mas havia uma pequena porta na sua muralha. E os soldados saíram para guerrear contra o Império Turco Otomano e esqueceram de fechar. O resultado que os homens entraram e conquistaram a cidade de Constantinopla. Então, vencendo as portas do inferno, a Igreja de Jesus, as portas do inferno não podem resistir contra ela. Ou seja, aqueles que foram tombarem pela morte, a morte não segura a Igreja de Jesus debaixo no mundo dos mortos.
Ela tem a garantia da vitória que Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos com ele também. Segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Devemos orar. Aqui mostra o senso de responsabilidade de cada cristão. Hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso, devemos orar ao Senhor buscando proteção antes de sair de casa para realizar as nossas tarefas. Antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem. Ou seja, temos que entregar o nosso caminho ao Senhor. Porque Deus é o que protege o seu povo. E a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Diz também para orarmos em todo o tempo. O Salmo 18, versículo 2 diz, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Isso é tudo isso para nós. Então precisamos confiar nele, orar a ele, buscar a ele. Devemos fazer a nossa parte. A abrangência da proteção de Deus. E como diz o Salmo 127, se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. A abrangência da proteção de Deus. Deus é onipotente, tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipresente, não está preso ao tempo nem ao espaço. Neste sentido, à luz dos textos que estudamos nesta lição, Efésios 6 e Salmo 91, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Em muitas outras passagens bíblicas, ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e todos, Salmo 33, 6 e 9. Por isso, a promessa de proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Paulo foi açoitado, foi preso, foi apedrejado, mas estava debaixo do controle de Deus. Nada acontece sem propósitos, nada acontece sem que Deus saiba. Ele queria ensinar algo novo para Paulo. Ele queria que Paulo estivesse preparado e amadurecido para poder libertar pessoas do fanatismo, do erro religioso. O livro de Eclesiastes 7 vai dizer que tudo que acontece ao justo acontece ao ímpio. A morte vem para os dois, a pobreza vem para os dois, o assalto vem para os dois. Mas há uma diferença. O que teme a Deus, ele estará para sempre com o Senhor. E o que não teme, para sempre ser o Senhor. Então, Deus protege o seu povo no sentido que tudo está no seu controle, está garantida a sua presença. Paulo estava preso, mas não se considerava um prisioneiro de Roma. Ele escreve assim, Paulo, prisioneiro de Cristo. Ou seja, a minha vida está com Cristo, tudo que acontece está no controle de Cristo. Paulo, prisioneiro do Senhor, está sempre dentro da vontade do Senhor, porque é Ele que nos protege. Conclusão. Em Deus podemos desfrutar da proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é nosso protetor. Podemos experimentar o seu refúgio e sua fortaleza. O seu Filho, Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença, nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo, e vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos. Você crê nisso? Você confia nisso? Então vamos em frente, pois Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.